estamos começando mais um episódio do Vozes do Transporte, o podcast do CETSENG, com o apoio da Conjovem. Hoje teremos o tema do associativismo jovem. Vamos falar do associativismo, da integração e do futuro da economia. Eu estou recebendo aqui 3 convidados muito especiais. São pessoas do associativismo jovem da região de Belo Horizonte, com uma experiência muito grande em política, em interesse do empresário, do empreendedor. Se apresenta aí para a turma. Prazer, meu nome é Tasso Galhano, eu estou agora como presidente do FIENG Jovem, tenho uma jornada aí de 5, 6 anos já no associativismo e estamos aí para poder somar. Prazer enorme, Jaci, obrigado pelo convite, CETSENG com Jovem. Eu sou Renato Costa, estou como presidente da Semina Jovem, porque nós só estamos, né? Porque uma hora a gente tem que sair dessa parte de jovem, né? O carro já está quase na hora também, né? E brincadeira à parte, é bom estar aqui entre amigos também, estou há quase 5, 6 anos no associativismo, é um prazer estar aqui com vocês. Boa. Jaci, obrigado pelo convite, eu sou o Carlos Eduardo Grimaldi. Um prazer estar nessa mesa com vocês, com Jaci, meu amigo, Tasso, Renato, todos os engenheiros. Eu estou, desde o ano passado, 2025, na presidência da CDL Jovem. Nós temos um mandato de 2 anos e tem sido muito rico viver essa experiência, principalmente ao lado dos senhores. Bacana. E, depois de todos apresentados, eu vou me apresentar também, né? Vocês vão estar aqui comigo, Jacir Becho, da Conjovem BH, e vamos junto. Vamos nessa. Bom, para começar aqui o nosso trabalho, né? O que é associativismo para você, Tasso? O associativismo nada mais é do que pessoas ou entidades que se unem por um interesse em comum. Eu gosto do mineirês, juntos somos mais fortes, né? Ou junto dos bons que a gente fica melhor. Então, o associativismo é isso, é você pegar empresas de um mesmo segmento, pessoas de uma mesma sociedade civil conjunta, juntá-los com interesse comum. Na grande maior parte das vezes, acredito que todas elas a pro bono, né? A gente faz isso porque a gente acredita e porque a gente precisa, e ganhar força para poder fazer negociações, intervenções e posicionar-nos de maneira mais forte junto à sociedade. Perfeito. Renato, o que você tem para me dizer sobre o que já vínhamos aqui trocando ideia, né? Concordando muito com o que o Tasso falou, nós empreendedores, nós somos muito sozinhos, né? Então, a gente muitas vezes corre muito risco, tem que tomar muitas decisões sozinhos, né? E quando a gente une com gente boa, que tem uma visão de longo prazo, né? Que quer crescer, né? E cada um mostrando ainda as suas vulnerabilidades, porque é sobre isso, né? Nós somos vulneráveis, né? Nós temos muito que aprender, né? E associativismo é isso, né? Cada entidade com seu propósito, mas todos querem se desenvolver e desenvolver os empreendedores que estão nas associações. Isso aí. Grimaldi, você já está há quanto tempo lá na CDL Jovem? Eu entrei na CDL Jovem em 2013, venho participando desde então de várias dinâmicas, várias oportunidades que a CDL Jovem me proporcionou, sempre com a oportunidade da capacitação. Para mim, o associativismo, assim como o Tasso foi cirúrgico na fala, além de resolver os problemas comuns, unir as pessoas em prol das soluções dos problemas comuns, para mim o associativismo é como se fosse uma pós-graduação infinita. É um ambiente de formação de liderança e de conhecimento para os empresários. Eu lembro quando eu entrei em 2013, eu fazia o paralelo que o empresário, naquele contexto de Brasil, era uma pessoa totalmente excluída da sociedade. Era como se fosse a pessoa em situação de rua. O empresário era algo baixo nível. Mal visto ainda. Totalmente mal visto. E você basicamente não tinha muitos locais onde você tinha a aglomeração de empresários se capacitando e lutando pelos objetivos comuns. Mas que existissem as entidades, era algo muito incipiente. Hoje a gente já assiste programas de televisão, Shark Tank, onde que colocam-se o empresário num patamar de popstar, de estrela de rock. Mas em 2013 éramos deixou de ser excluídos são dois da extremos, sociedade. Né? São 2 extremos, né? A gente atua de uma forma, né? Como empreendedores, a gente tá longe de ser popstar, né? E também tá longe de ser o vilão. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. E aí a gente entra no nosso outro tema, que é, no nosso gancho aqui, que é o associativismo jovem, né?
como que vocês veem isso, a importância dos jovens, né, do associativismo no início de carreira, digamos assim, né, naquele momento que você está ali com a cabeça fresca, né, estudando muitas vezes, né, se complementando sua formação com uma pós-graduação e por aí vai, e dentro de uma entidade. Vocês veem isso como uma coisa importante para a formação e como que vocês veem também isso para a própria entidade que é a mãe daquela entidade jovem? Benefício mútuo, antes de mais nada, tanto para a pessoa quanto para a entidade. Isso é uma coisa que a FIENG nos últimos anos vem pregando bastante. E até ligando o que você falou, eu acredito que o empresário ele sempre teve um lugar de apoio junto aos empresários dentro das entidades, e eu acho que hoje o charme veio porque isso virou um negócio, né? Você tem negócios de mostrar os negócios, de como fazer negócios, que são coaches e plataformas, etc, etc. Consultorias, mas dentro da entidade, até pelo perfil da entidade de associação, onde a gente tem uma base sindical, que é o caso da CETSENG e da FIENG, você tem que ter uma oxigenação. Se você não oxigena o sistema ele não se moderniza. Se você não moderniza o sistema, ele se perde. E a gente tem uma sociedade hoje cada vez mais rápida. Hoje ninguém tem paciência para poder ficar muito tempo consumindo o mesmo conteúdo. Você está viciado em Reels, em TikTok, e por aí vai, e isso vai variando. Então você perde a comunicação do que a gente quer realmente, como empresários e empreendedores em conjunto, comunicar com a sociedade. Se a gente não oxigena o sistema associativista com novos jovens, a gente perde esse vínculo de comunicação com quem está vindo, que vão ser os novos empresários, e a gente precisa manter isso. Igual o agro faz muito bem feito, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, e eu acho que a gente aqui, como comércio, logista, transporte, indústria, a gente tem esse dever de fazer isso. E no meu caso, eu tive essa jornada, falando do outro lado da mesa, eu entrei para o FIENG Jovem enquanto ainda estava na faculdade. E eu entrei para a empresa antes de entrar para a faculdade. Então eu entrei completamente contaminado na minha faculdade, que eu já queria ser empreendedor, e para mim aquilo ali era uma coisa muito protocolo, só que a gente não tem referência, a gente é solitário, igual você falou. Sim. Eu não tenho referência, eu entrei na empresa antes de entrar na faculdade. Para mim os problemas que eu tinha eram os problemas reais, aquilo que eu tinha dentro da minha empresa é o que acontece com todo mundo. Uhum. E eu não conseguia sair daquilo. Quando eu conheci o FIENG Jovem, o negócio abriu a minha cabeça de maneira absurda, que primeiro... é uma chancela, todo mundo tem problema, todas as empresas são problemáticas e não tem nada de errado nisso. Na verdade, isso é o certo. Dá uma confiança, né? A gente tá lá para poder... empreendedor, né? A gente até muda, né? Não é problema somente, é dificuldade. Nem toda dificuldade precisa virar problema, E né? outra, dentro da entidade jovem, falando do benefício pra gente, eu posso conversar com você, ver como é que você resolveu a sua dificuldade para facilitar o meu caminho, catalisar o meu caminho. Então foi uma virada de chave na minha vida pessoal e profissional entrar no FIENG Jovem. Isso, e depois a gente teve um segundo degrau, que eu diria assim, que é essa união entre as outras entidades jovens, que a gente vê que a gente está numa cadeia, né? A gente que basicamente é a cadeia produtiva de Belo Horizonte. Quando você percebeu na FIENG Jovem que as dores que a galera lá tinha eram muito parecidas com a sua, foi um degrau. Agora, os outros setores também têm as dores muito parecidas, né? E se você pegar um cara que é um MEI e pegar um cara que é uma gigante... Os dois têm problema de mão de obra, os dois têm problema de tributário, os dois têm... Então é uma Exatamente. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Basicamente isso. Complementar um pouco da fala do Tasso, que eu penso que é o seguinte, eu lembro quando eu entrei na CDL, eu via alguém postar no grupo um problema e eu ficava maravilhado. Falei, caraca, eu já tive esse problema. Alguém ainda tem agora, eu posso contribuir. E aí eu observava que alguém ia ter esse problema amanhã também. Então eu entendi que lá era uma fonte inesgotável de opiniões e talvez soluções para todos os problemas que podem surgir no dia a dia. E para mim o que foi mais impressionante foi perceber que tem sempre uma solução. E que alguém pode te ajudar. E isso dá um ar para o empresário de que dá para continuar carregando o piano nas costas, porque todo mundo sozinho, nessa sala aqui, um dia vai seguir em frente. Nós não vamos desistir. A gente vai seguir em frente, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades. Exatamente. Isso fez toda a diferença. E sobre a questão da oxigenação, que é fundamental. Hoje, na CDL, mais de 80% da diretoria executiva é proveniente da CDL Jovem. A CDL Jovem existe há 37 anos e ela foi concebida com o intuito de sucessão. Então, o mesmo desafio que a gente tem nas nossas empresas de suceder para os nossos herdeiros ou para
profissionais de mercado ou para até os próprios colaboradores que se mostrarem aptos a isso, as entidades também têm essa dificuldade. Sim. Então, as entidades jovens, elas aparecem como uma solução grande de um problema super complexo, que é a sucessão. Como eu vou garantir que a entidade vai continuar nos trilhos, apesar de todas as dificuldades? Com pessoas capacitadas, né? Sérias, que queiram ali assumir e dar sequência ao trabalho, né? Exatamente. Né? Ô, Renato, e com relação aos jovens, você, na Seminas Jovem, você tem ali uma base de associados muito grande, muito diversa também, né? Muito Como que você vê a participação do jovem no sentido de ele quer aparecer, ele quer contribuir ou ele quer só ser um espectador? Como que você vê isso? Não, a pergunta é boa, porque é um trabalho que a gente tem que fazer, que é ensinar o que é o associativismo, né? Porque muitas pessoas, igual você falou, TikTok o tempo todo, Instagram o tempo todo, as pessoas não querem perder tempo, não tem tempo para nada e acham que talvez estão perdendo tempo ali. E muitas vezes as pessoas chegam querendo vender alguma coisa, né? Poxa, não é sobre isso, né? Aqui não é troca de cartão. Nós estamos aqui para nos ajudar, para a gente crescer junto e vencer essas adversidades do dia a dia, nessas estradas de terra. Porque empreender é estrada de terra o tempo todo, né? E quando a gente muitas começa vezes esburacada, né? A enxergar, primeiro tem que ter paciência, né? Entender todo o associativismo, enxergar todas as oportunidades que tem ali, a gente não consegue nem ver o final do túnel, de tanta oportunidade, de tanto aprendizado que tem nas comunidades, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente vamos contratar uma consultoria de 100, 120 mil para resolver um problema da empresa. A Seminas, por exemplo, né, a Seminas Jovem, a diversidade, igual você falou, de negócios que tem ali, porque muitas vezes, igual, por exemplo, eu sou engenheiro, abri uma construtora, quando eu abri, eu não tinha aquela maturidade gerencial de todas as áreas que a gente tem que ter, desde finanças, desde um marketing que a gente tem que ter ali, né? Então, isso, dentro das Seminas, encurta muito o caminho. Essa diversidade do setor produtivo é um dos grandes, digamos, uma das grandes riquezas que a gente tem dentro da nossa entidade. E de todas também, Sim. né? Legal. Essa diversidade, ela traz ela acelera a experiência, né? Ela acelera a tomada de decisão e até como é que diz? A troca, né? Uhum. Isso é muito legal. No meu caso, eu tô na Conjovem há 2 anos e meio e já entrei, né, gostando e curtindo e conhecendo muita gente e querendo crescer ali dentro e contribuir, né? Agora, é muito engraçado, porque eu abri minha empresa há 14 anos atrás, tá? Vai fazer 15 anos esse ano, e eu fui entrar no associativismo de cabeça há 2 anos e meio, né? E o que eu costumo falar com a turma lá, o que eu já tive de oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer... ter acesso a novas ideias e etc. nesses 2 anos e meio é infinitamente maior do que eu tive nos 12 primeiros anos da minha empresa. Entendeu? Que eu já era associado ao Setseng, mas eu não tinha essa participação, né? Muitas vezes por impossibilidade de tempo, né? Que todo mundo acha que é perda de tempo, que você vai lá gastar tempo, que você não tem tempo, você nunca tem tempo. Se você não prioriza isso, entende que isso é uma esquemática para te economizar tempo, exatamente, você vai aprender com os outros. Mas até você conseguir montar uma estrutura que te permita... Certo. O empreendedor inicial ali, né, que acabou de abrir um negócio, é dureza. Você tem todos os problemas que o Brasil tem, né? Questões tributárias, questões, enfim, até de cultura, né? Que o empresário muitas vezes visto como vilão e tal. Então, você vai remando até você conseguir. Hoje, eu estou como vice-coordenador, junto com a Ana Paula, que é a coordenadora lá do núcleo. E é incrível, é incrível. Eu estou realmente muito satisfeito. E o desafio é conseguir trazer mais gente, né? Conseguir trazer a turma para participar, né? Para perto, não é isso? Com certeza. E os associados, né, que digamos fora dessa comunidade, eles não têm um acesso que as entidades aqui têm, né? A representatividade da CDL, da FIENG, da Seminas e também da Setseng é muito grande.
né? A gente vai num evento, né, como eu fui convidado da FIENG, para estar com o Rubens Menin contando um pouquinho, né, um pouquinho que ele fala, né, uma palavra que ele fala pode mudar toda a trajetória, né, a forma de pensar da gente. Poxa, por que eu não pensei dessa forma? Sim. Assim como diversos eventos que a CDL promoveu, que a ACEMINA Jovem promove. Amanhã mesmo nós vamos receber Isaac Carlos, economista-chefe do BDMG. Né? Então, o associado, o empreendedor solitário, ele não tem tanto acesso a isso. Né? E assim como o Carlos comentou, né, tem diversos níveis de maturidade gerencial de cada pessoa. Então, o Carlos, quando ele entrou no WhatsApp e viu que ele resolveria o problema de uma pessoa, isso acontece em várias entidades o tempo todo. Né? As pessoas não acreditam, assim, aquelas que estão entrando ainda no início, não acreditam no tamanho do potencial que essas entidades têm. Né? Sem dúvida. E aí a gente entra no nosso tema central aqui, né? Que é a integração das entidades jovens, né? Que é essa integração é algo que já vinha acontecendo, né, nas entidades, mas no âmbito da Conjovem, né, foi desenvolvido ali pela Ana Paula, que é a coordenadora do nosso núcleo, né, amolando lá inicialmente a Isabela, que era a presidente da FIENG Jovem. Ô, me chama aí. E foi muito resiliente, tá? Porque eu acompanhei isso, eu tava do lado da Bela, a Ana Paula correu atrás do negócio pra aprender mesmo. Correu atrás, depois buscou a CDL Jovem e a Isabela foi abrindo portas e tal. Então foi um trabalho que ela fez dentro do SETSENG, né? E trouxe aí pra Conjovem, que inclusive vai servir de modelo para as outras Conjovens do Brasil, né? Por quê? Porque a gente só está colhendo frutos bons, né? Eu tenho participado, muitas vezes vocês me convidam, aquele evento lá, os bons frutos, né? Cara, que evento maravilhoso que a CDL Jovem faz, né? Engajando mais ainda o associado, né? O membro ali da CDL Jovem e sempre uma palestra legal, interessante, importante para o crescimento do cara, né? Dos profissionais. E essa integração que a gente está fazendo está permitindo que a gente, até como Conjovem, consiga evoluir a nossa entidade jovem, né? E perceba, mais uma vez, que as dores são iguais, né? É fato. Inclusive, puxando o gancho do bate-papo que a gente estava tendo aqui sobre governança, assim como o empresário solitário não precisa aprender sozinho, tem muita gente em volta dele para poder trocar experiência, as próprias entidades têm essa capacidade plena, né? A CDL tem uma característica muito específica e um programa maravilhoso que eu vou aprender agora com você, que é o Toastmaster. Eu tô, assim, para poder desenvolver a oratória, isso é um case de pessoas do FIENG Jovem que entram no CDL Jovem para poder participar e se encantam com o movimento dele. Então essa troca a gente pode um puxar do outro. Às vezes eu tenho um parâmetro de governança interna lá, um regimento, que você não sabe como é que você monta. A gente estava discutindo grupo de WhatsApp. O que a gente faz com o grupo de WhatsApp em termos de tempos turbulentos, como é que a gente trata isso? Você já tem a solução do programa. Então a gente pode, essa troca entre as entidades fortalece todas as entidades em conjunto. A base associativista ganhando um outro patamar, né? Sem dúvida. Que isso aí faça... Eu acredito, eu tenho certeza que isso faz uma diferença gigante. Nós estamos formando novas lideranças. Nós jovens, nós somos a futura liderança da cidade. Né? Então, quando a gente vê o próprio Marcelo, presidente da CDL, muito próximo do Bellini, né? A gente vê as associações muito próximas e isso está se refletindo nas entidades jovens. Né? O próprio Luciano Medrado também, muito presente dentro da ACEMINA, Luciano lá da SETSENG, e nós cada vez mais unidos. Né, tentando aqui fomentar negócio, pensando cada vez mais no associado. Né? E outra coisa interessante também, né? Essa integração ajuda também a fazer um alinhamento, não só de expectativas de economia e etc., mas também de pensamento de o que a gente quer para a sociedade, o que a gente quer para a economia, né? O que a gente quer como cidadão, enfim... Né, para as nossas empresas, o que é importante para as nossas empresas? Quais são os gargalos que a gente tem, né? Eu penso que, Jaci, é importante a gente estabelecer, que isso fique registrado, até em nível nacional, que as entidades jovens não concorrem. Nós não somos concorrentes. Não. Isso é importante ficar claro, porque tem várias pessoas boas executando tarefas boas, pensando fora da caixa o tempo inteiro. Aí o Renato vai lá, faz uma baita de uma ação, Tasso faz outra, você faz outra, eu estou fazendo outra. Se a gente pode trocar experiências
e compartilhar dessas ações e convidar para que vocês participem das minhas ações e vice-versa, a gente tem uma oxigenação e um ganho de aprendizado que é a base da entidade jovem. É um ganho do aprendizado muito exponencial, é muito grande. Obviamente, a nossa agenda ocupa muito mais, porque além da agenda da própria entidade, a gente tem que participar da agenda das entidades parceiras. Sim. Lembrando que somos empresários e temos a agenda da empresa também. Exatamente, e de nossas famílias. Também, pais, né? Pais de família também, né? Mas o ganho é exponencial, isso faz toda a diferença. É importante que isso fique muito claro. As entidades, elas têm causas comuns, os problemas sociais são comuns, o meio que a gente vive é comum, mas em algum momento cada um ficava dentro do seu prédio, dentro da sua casa, Sim. pensando em como resolver essas questões. A partir do momento que a gente passa a se unir enquanto profissionais, enquanto associativistas, a gente, além de ganhar muito aprendizado, o principal, a herança que eu acredito que a gente leva isso tudo, é a amizade que a gente forma ao longo do caminho. Sem dúvida. E com isso ainda foi criado o CODESE, né? Acho que é importante a gente comentar aqui rapidinho do CODESE, cujo CETSENG, FIENG, CDE, HC-Minas participam com esse objetivo, né? Porque sai político, entra político, a cidade continua e a sociedade civil continua, né? Então, a sociedade civil organizada montou o CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Belo Horizonte, visando uma meta ousada, né? De ser a melhor cidade para se viver na América Latina num curto prazo. Né? Então, esse é o exemplo que as entidades não concorrem, né? Estão unidas. Exatamente. O que o Renato colocou é fundamental. O CODESE possivelmente vai ser o que vai transformar Belo Horizonte numa das melhores cidades para se viver e empreender no país. Sim. É uma iniciativa que ela é a formalização das entidades unidas, não as entidades jovens, né? As entidades da economia, as entidades mães. Exatamente, para a gente conseguir garantir que o político que vai sentar naquela cadeira durante aquele mandato, que ele vai seguir as diretrizes que foram desenhadas, que é o melhor para a nossa sociedade. Foram desenhadas pela sociedade. Exatamente, é o que a sociedade civil organizada quer para a sua cidade. E não as ideias do político naquele momento que quer entregar algo pontual, às vezes, para se reeleger ou agradar o próprio eleitorado. Exatamente. Então a gente já vem até para resposta de uma pergunta importante que a gente tem, né? Por que a integração entre as entidades se tornou tão necessária, né? E a gente fala aí de entidades jovens, mas também das entidades mães, né? E o CODESE, poxa, muito bem trazido aqui para nós. É fantástico. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião e o plano de se conseguir ter uma política pública de longo prazo é fantástico. Isso é um sonho, né? É um sonho. E você poder também ter uma união de entidades que faz com que isso tenha mais força, né? Indo ali no poder público e cobrando dele, até mesmo antes dele ser eleito, né? Cobrando que ele assuma as responsabilidades ou assuma o compromisso, vamos dizer assim, com aquele plano de longo prazo que já foi assumido por outros, né, no passado. Isso é brilhante, né? Isso é brilhante, isso é muito importante pra gente, né? É porque nós somos engenheiros, é muito fácil a gente entender que não se constrói algo grande em um mandato. Exatamente. Você tem que planejar, projetar, depois executar. Você precisa de vários mandatos para conseguir executar algo grande. E esse compromisso tem que partir da sociedade civil organizada para buscar o compromisso com os políticos. Exatamente. Então, o ganho prático que a gente tem nessa integração, né? Não só das entidades jovens, como das entidades mães, né? É a força. A força que a gente pode ter, né? Sem dúvida. Não é isso? Representatividade e continuidade. Que o Brasil tem uma característica nativa, e eu não estou falando de nenhum tipo de partido, de posição, mas o brasileiro, e eu acho que o ser humano como um todo, mas principalmente o brasileiro, tem a memória muito curta, né? Naturalmente. E a gente costuma querer sempre que daqui a 4 anos resolva outro problema. E só que, como você mesmo falou, se eu vou fazer uma obra, um viaduto, uma estrada, eu preciso de 4, 8, 16, dependendo do tamanho da obra. Ou se eu vou mudar uma política econômica, ou se eu vou fazer uma alteração tributária, isso vai ter um impacto de longo prazo. E você não pode ficar indo e voltando. Então essa construção do CODESE de acompanhar e permear o meio político para não ficar só aquele negócio de... Ser o guardião das metas, né? Exato. Ser o guardião das metas.
né? Conselho, né? Já está no nome, né? Você vai ser o conselheiro. Exatamente. Isso aí. Renato, como você acha que o associativismo contribui para a formação de líderes? A gente estava, inclusive, falando sobre isso, né? Líderes liderando líderes. É essencial, porque como até dei o exemplo de mim formando em engenharia, mas posso dar outro exemplo. A pessoa não adianta ter boa vontade para empreender no Brasil, não, gente. Né? E não adianta ser só o operacional. Né? Então, por exemplo, a pessoa sabe fazer um bolo, abre uma confeitaria. Né? E quando vê, tem que aprender a vender. Quando vê, mesmo vendendo, o bolo é o de menos. Né? É o mais o fácil. bolo é um pessoas, tem que entender um tributário. Né? E na venda não é simplesmente saber receita e operação. Você tem que entender de gente, de pessoas. Né? Então tem toda uma complexidade em volta disso, né? Que nós, como associação, nós temos dever, né? De ensinar essas pessoas como não só operar melhor, liderar melhor a sua empresa, mas também, quem sabe, né, liderar melhor uma entidade, a cidade. Eu acho que é um ponto que a gente até tem falado muito. Não só a cidade, o país está carente de boas lideranças, né, gente? O país está carente de boas lideranças. Muitas vezes, agora eu falei de empresa, mas as pessoas muitas vezes olham somente para dentro da empresa, mas esquecem o todo. Né? Então pensa talvez só por lado de dentro. Não, vamos pensar um pouco do lado de fora, né? Como que eu posso ajudar do ponto de vista mais macro para que a nossa região, é o que a gente faz, né? Tenha uma insegurança jurídica menor, né? Tenha mais atividades, digamos, pro negócio, né? Digamos assim. E é uma coisa que às vezes não, na maior parte das vezes o empreendedor, naturalmente, a grande maior parte dos empreendedores está muito preocupado com o negócio. Você está sempre muito preocupado com o seu negócio e acaba que vira até uma rotina mental a gente está preocupado com o negócio, E não percebe que o ecossistema às vezes influencia muito mais no próprio negócio do que a vontade e o desempenho e a resiliência, que são características quase que inatas e naturais do empresário. Muitas vezes uma alteração na carga tributária pode quebrar o seu negócio, mesmo você se esforçando muito para que isso não aconteça. E você tem dois caminhos: pivotar completamente o que você faz ou jogar a toalha e fazer outra coisa. E se você não, de alguma forma, não que você precise para a política, se de alguma forma você não se envolve no ecossistema, na opinião, na união associativista que vai questionar, cobrar ou propor, você é alheio a isso. Você está aceitando que alguém tome a decisão por você. Se você está assinando um cheque em branco para aquela pessoa tomar a decisão. Fica difícil até reclamar depois, né? Você vai reclamar por que você não foi lá e tomou esse posicionamento. E o Flávio, presidente da FIENG, fala muito isso, isso já entrou na cabeça de todo mundo lá dentro. Na ausência da boa liderança, qualquer liderança serve. Então, se a cadeira está vazia, alguém vai sentar. Mas tem que dar sorte. A cadeira está vazia, alguém vai sentar. É uma roleta. Então, você vai contar com a sorte para que a cadeira seja bem ocupada, ou você vai, sentar nela, que eu acho que a maior parte das pessoas nem tem interesse em fazer isso, ou 2, formar boas lideranças para que, quando uma interessada tem oportunidade, ela assente e leve aquilo ali para um caminho que seja talvez melhor ou mais alinhado com o desenvolvimento daquela entidade que formou aquela pessoa, né? E aí vem um outro, dentro dessa formação de pessoas, que a gente estava até discutindo aqui, que eu acho um grande desafio da entidade associativista, e principalmente a jovem, é você liderar excelentes líderes, que não existem uma cadeia de hierarquia definida, como é dentro de uma empresa, que esse gerente cuida desse coordenador, que cuida desse operador. Você tem lá a diretoria, o presidente, etc. Sabemos muito bem disso. Mas não tem uma definição clara, e nem tem que ter essa definição clara. E você tem aquela posição de formar aquela liderança, liderar aqueles líderes de maneira que eles se engajem e queiram estar ali. Porque, como o Renato colocou aqui, não é uma liderança que você está pagando o cara. Na verdade, o cara está pagando a entidade para poder fazer parte. Então, o cara está buscando conhecimento e você está ali para poder fomentar aquele conhecimento e fazer com que esse cara seja bem conduzido. E aí você põe todo mundo numa sala e deixa o pau quebrar, não dá certo, né? O então, desafio é o exercício da liderança. É conseguir mostrar para os jovens empreendedores que estão entrando no mercado, né, o quanto que isso é importante, né? O quanto que é importante ele estar ali dentro de uma entidade jovem, né? E também não só estar dentro, como participar e assumir funções como a gente assume dentro das nossas. É uma escola. Né? Um depoimento pessoal aqui, vocês até desculpa falar demais, às vezes eu falo pra caramba.
Eu entrei no Vim FIENG tá aqui pra Jovem. isso. Eu entrei no FIENG Jovem meio de paraquedas, porque eu achei interessante. E lá dentro, eu peguei, até um depoimento pessoal, a gente é jovem, tá? Que a audiência. Lá dentro, eu aprendi primeiro uma coisa: excelentes amizades que eu poderia fazer. Porque a gente é solitário. E essas Demais, excelentes amizades demais. ajudam a resolver os problemas. Então eu sempre tive o hábito de ir com meus amigos no final de semana no boteco, tomar cerveja, jogar conversa fora, ver jogo de futebol. Eu chegava com um problema da minha empresa, sentava com meus amigos no boteco, falava, pô, eu tô com um problema de fluxo de caixa assim, assim, assado. Todo mundo tomando cervejinha, o cara olhava pra mim e falava assim, foda, hein? Ô, e o Galo? Eu falei, que isso, bicho? Nada. Nem um pouco. E quando eu entrei no FIENG Jovem, eu tive esses mesmos amigos para poder fazer a mesma coisa. E quando eu falava do problema do fluxo de caixa, pô, procura o Cicobi, você já tentou rolar essa dívida, procura um crédito, um FDIC, já estruturou isso. Você consegue ter Ideias, amizades. né? Tem ideias. Não, e amizades sinceras e boas que trazem um apoio. E o segundo passo que eu dei, que era do participar, eu sou bom comunicador até certo ponto, mas eu nunca soube bem de marketing, estratégia de marketing, brand, de posicionamento. E todo empresário gasta muito dinheiro com isso, para poder fazer rede social, marca, sem saber muito bem o que ele está fazendo. Você tem recurso? Maravilha, você contrata uma agência, estrutura, mas como você mesmo falou, começar a empreender do zero é punk. Você não tem muitas vezes o recurso para fazer isso. Você conta os centavos, Entrei né? na diretoria de comunicação do FIENG Jovem. Como é que faz esse negócio? Deixa eu entender como é que é isso aqui. Foi uma aula, velho. Foi 2 anos, assim, o Matheus Pedrosa era presidente na época, pancada na minha cabeça o tempo todo, me cobrando resultado. E eu tinha que entregar resultado, porque moralmente eu tava lá pra isso. E aprendi o que é branding, como é que você faz uma estratégia de marketing, como é que você faz impulsionamento de rede social, como é que você faz um dark post. Coisa que eu nunca... E a gente Não fala, tá na eu não engenharia. recebo nada pra isso. Mas a gente recebe conhecimento. Hoje eu tenho A gente newsletter na recebe minha empresa, hoje eu o- tenho posicionamento né? de marca, hoje eu tenho uma agência interna e externa. São E o oportunidades legal, incríveis. que Você né? aprendeu algo que ninguém que entra na FIENG esperava aprender. Quem que entra na FIENG vai aprender de marketing. Né? Não, Entendeu? e é o É um protagonismo que leque permite. de oportunidades que você tem dentro das associações que a gente não tem visibilidade. Não, Né? e é o protagonismo. Eu costumo falar isso dentro do FIENG Jovem e eu acho que vale para todos. A entidade vai te entregar aquilo que você estiver disposto a entregar para ela. Quanto mais você se dedica ali dentro, mais retorno você vai ter. Sim. Seja de contato, seja de aprendizado. Quanto mais você tá lá dentro, mais retorno você vai ter. E vai ter retorno. Não adianta botar o taxímetro ligado e contar quantos reais você está ganhando, que você não vai conseguir ver nenhum real entrando na sua conta. Talvez se você for bom negociador, né, e tiver num meio bom, mas não é esse o objetivo. Mas de conhecimento, de prática, de relacionamento, meio, é impagável. Sem É dúvida. impagável. E convenhamos, é muito mais fácil errar da entidade do que dentro da nossa empresa. Não, e é o certo. Exatamente. É o certo, você está ali em entidade jovem. É a você não sala tá na de frente aula, exatamente. da entidade mãe, que você não pode... Você está ali para errar e para aprender. E aprender e corrigir rápido. E quando erra na empresa, poder custa ser caro. um sucessor, Muito né? caro, muito caro. É o que eu tô Né? falando. Você contrata... Tem muita gente que contrata agente de marketing, gasta 6, 7 mil reais por mês e fica com muita raiva porque não tem resultado. Mas qual resultado você esperava ter? Ah, não sei. Você não sabe nem como é que é o contexto do negócio. Então, essa Exatamente. entidade dá uma diretoria, uma cadeira, uma coordenação, dá a oportunidade de aprender. Mas, repito, você tem que entregar. Você não pode sentar na cadeira para aprender e querer que Não é alguém só te ter um ensine. cargo. Não, né? não, muito pelo contrário. Eu costumo falar, inclusive, que o cargo ele é pesado. A cadeira costuma muitas vezes ser solitária, né? É. Então, Exatamente. não é pelo cargo, é pela troca. Carlo, quero voltar num tema aqui, né? Insistir num tema e vou puxar aí a sua experiência numa entidade do tamanho da CDL, né? Com quantos mil associados? 13 mil. 13 mil associados, bicho. Tem gente pra caramba. Então, não é brincadeira, né? Para você, cara, qual que é o papel das entidades jovens no diálogo com o poder público? Boa pergunta. A entidade jovem, como a gente conversou inicialmente, ela tem como obrigação entender os problemas comuns e buscar as soluções para esses problemas comuns. No diálogo com o poder público, a gente tem a oportunidade de apresentar a vida real. O problema que está batendo na minha porta hoje. E são vários problemas. Eu acredito que quando a gente trata de políticas públicas, o Estado demora muito tempo para entender o que está acontecendo. E aí, quando ele começa a entender, talvez várias empresas já ficaram ao longo desse caminho. A entidade jovem tem a oportunidade de levar para o poder público o problema que eu estou vivendo hoje. Olha, hoje eu tenho uma banca, acabou de aparecer uma banca de jornal na frente da minha loja, não estou conseguindo mais
Ter visibilidade. Ter visibilidade. Eu acredito que é o maior desafio da gente em Belo Horizonte hoje, o tema do morador, de pessoa em situação de rua. Cheguei na minha loja, um monte de gente em situação de rua na porta, não estou conseguindo mais ter fluxo de pessoas. Então, eu acredito que a entidade, no diálogo com o poder público, ela consegue entregar o problema real que eu estou vivendo agora. A partir daí, a gente consegue trabalhar, talvez, tanto soluções comuns, mas não só isso. Puxando o que o Renato trouxe do CODESE, eu acredito que a gente tem muito a contribuir com a nossa experiência no sentido de planejamento futuro. Hoje eu estou nesse nível, mas eu quero chegar neste outro nível. Então, se a gente se unir em prol de estabelecer o nosso objetivo e mostrar para o poder público que eu preciso chegar lá, não só enquanto empresário, mas enquanto sociedade, porque o meu entorno vai fazer sentido, a gente consegue, talvez, ter uma sociedade melhor. Então, eu penso que nós, enquanto empresários, a gente tem como objetivo, como propósito, gerar riqueza. Mas não é só riqueza para nós. Para os nossos colaboradores, para os sócios, para os fornecedores. Para a sociedade, né, como um todo. Principalmente para a sociedade. Então, a gente tem como Tem um propósito negócio gerar riqueza. responsável, né? Exatamente, a gente tem que gerar riqueza. Então, o gerar riqueza perpassa por entregar o nosso tempo, nossa disponibilidade. A gente, às vezes, em muitos casos, fica doente. Eu acredito que é o grande problema que a gente está enfrentando hoje, o tal do burnout. A gente está ali o tempo inteiro pensando em como resolver os nossos problemas, em como conseguir entregar algo a mais para todos esses entes que eu citei. Então, se a gente não conseguir se unir para levar para o poder público uma agenda da sociedade, dos empresários, cara, em algum momento a gente vai afundar. Então, E como fazer isso sem partidarismo, já que a gente está numa entidade empresarial, né, a gente tem que cobrar do governo ou do poder público, seja qual for o partido e etc. Né? E como você tratar isso e tratar com pessoas sem levantar a bandeira do partido, mas do empresário? Os problemas dos empresários são basicamente os mesmos. Tributos, insegurança jurídica, segurança pública, garantir que o meu colaborador vai ter um transporte público. Eu tenho uma atividade que é noturna, o pessoal termina a atividade e não consegue voltar para casa. Não garantir que quando ele for sair, ele tenha segurança para ir para casa? Exatamente. Então, assim... E por aí vai, né? Não é uma questão partidária os problemas. Os problemas são problemas da sociedade. O que acontece é que os partidos se empoderam de alguns problemas como bandeira do seu movimento. Então, eu penso que a gente tem que se unir enquanto empresários, enquanto sociedade, enquanto entidades, para a gente deixar muito claro, olha, esses problemas, eles não são partidários, eles são problemas sociais e a gente precisa de solução para eles. Tem problemas que são muito complexos, como eu citei, as pessoas em situação de rua, o transporte público, o alagamento, várias vias alagando, empresários perdendo mercadorias, o problema que a gente está percebendo em algumas cidades, acabou a energia. E como é que fica a situação do empresário numa situação dessa? Como que você trabalha sem energia, sem internet? Então, é uma questão... Questões básicas, Questões básicas. Então, a gente precisa... não está nem falando aqui de, sei lá, política externa. A gente está falando do nosso dia a dia ali, né? Então, a gente precisa muito, Jaci, de garantir, mostrar para a sociedade que o problema não é bandeira de um partido. É um problema da sociedade que a gente precisa resolver junto. Independente do partido que estiver sentado na cadeira, a gente tem que apresentar o problema. É irrelevante no ponto de vista de partido, vamos dizer. Mas o que é mais relevante? A sociedade. Como que ela está se organizando e como que ela está sendo justa ou não com quem constrói aquela sociedade, né? E no caso a gente está falando de empresários. Poxa, a gente é um país capitalista, que tenta ser de alguma forma liberal, né? Ou pelo menos nós empresários tentamos, né? Para que a gente possa, sim, ter um ambiente saudável de economia e de troca, né? De desenvolvimento e tudo mais, né? Então, é um desafio muito grande. E a gente entra num grande desafio também, que é esse ano, né, bicho? A gente está aí com um ano eleitoral e como que a entidade jovem vai conseguir lidar com isso? Como eu estou na Conjovem há 2 anos e meio,
Eu ainda não tive essa experiência. Eu queria ouvir de vocês. Como que foi nos anos anteriores e como que foi a atitude disso? Renato, traz pra gente isso. Eu entendo que é muito largar um pouquinho a questão dos partidos, né, e pensar no futuro da sociedade. Peraí, vamos pensar o que a sociedade precisa para ela prosperar melhor, digamos assim, né? Nós tivemos a experiência, acho que todos aqui estiveram há 2 anos atrás agora, com as prefeituras aqui de Belo Horizonte, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que ouvir as propostas e apresentar o que a gente... Olha, a gente acredita, como a Seminas, nisso e nisso, fazendo dessa... Porque não adianta só falar problema não, gente. Não adianta chegar, estou com esse problema aqui. Não adianta, porque lá... Né, digamos, na gestão pública, não tem pessoas, digamos, que estão no meio do privado. Tem, mas vamos por minoria. Né? Quem que vai trazer o problema, quem sabe como fazer. Muitas vezes a gente se depara com uma... Desculpa estar te cortando, mas veio isso na minha mente. A gente se depara com uma lei, por exemplo, ou do dia para a noite. Caramba, o cara que fez essa lei, ele nunca viu um negócio, ele nunca entrou numa empresa, ele nunca pisou dentro de uma empresa para poder fazer um negócio desse. E a gente fica sujeito. Então, saiu uma pesquisa que Belo Horizonte, acho que uns 2 anos também, que Belo Horizonte era uma das piores cidades para empreender no país. Gente, como que pode isso? Como que pode isso? Então, a partir de problemas, peraí, como que nós vamos solucionar isso? Né? Então, foi uma pressão, digamos, de nós como sociedade civil, poxa, as empresas têm que abrir mais rápido. Né? Então, assim, uma série de coisas, como é que nós vamos trazer investimento? Né? Nós tivemos o governo abrindo um pouquinho mais as portas para ouvir as entidades, isso foi muito importante, porque eu sozinho não tenho representatividade nenhuma. Mas quando está na Seminas Jovem, você tem uma representatividade. Na Seminas, uma mega representatividade. Quando junta as 3, as Seminas, as 4, né, com CETSENG, com CDL, vira algo astronômico. O poder público tem que ouvir e nós vamos trazendo solução. Ele fica sem opção, ele tem que ouvir. Então, eu acho que é muito sobre isso, né? Olha, nós acreditamos nisso. É isso aqui que é a forma melhor de governar o nosso país. Inclusive, a Seminas fez um documento, né? Na realidade, não um documento, uma série de palestras, digamos assim, que chama Reforma Permanente do Estado Brasileiro. Trouxe grandes nomes, não só do cenário público, mas também do cenário privado, desde o Wilson Blumer, estava falando, Paulo Rabelo Castro, né? Grandes nomes. Peraí, como que nós podemos criar um país melhor? O que tem que mudar? Né? Quais são as reformas que têm que ser modificadas? Então, assim, isso vai desenhando algo que a gente tem que levar e a gente tem que bater. Tem que acreditar, né, gente? Não pode bater na mesa, desculpa. Deixa eu complementar um pouco a fala do Renato. Já assim, o nosso papel nesse momento é ouvir todas as propostas. Enquanto entidade, a gente precisa de receber todos os políticos, de todos os espectros, ouvir e, como o Renato falou, entregar o que a gente tem de melhor. Bate na mesa, não. Propostas, conhecimentos, oportunidades. Então, a gente precisa, de fato, ouvir a todos e também contribuir com eles, contribuir com os planos de campanha. Me apresenta o seu plano de campanha, deixa eu ler. E as entidades ser participativo fazem isso, também, né? Exatamente. Porque a gente está num sistema político que é o que a gente tem. Né? É o que tem para hoje, vamos dizer assim, né? Esse sistema político, seja por bem ou por mal, seja por concordo ou não concordo, a gente tem que aceitar e seguir, né? Então, como fazer isso? Né? No diálogo. Exercer o nosso papel de cidadão. Exato. Cidadania. Eu acho que o papel de cidadão e de indivíduo, principalmente no ouvir a proposta, quando você fala de ouvir todas as propostas, eu acho que isso é importante para todos os indivíduos, não para todas as entidades. Mas você falou uma coisa que é muito relevante, que as entidades, principalmente as jovens, a gente poderia até fazer esse trabalho, né? Sentar junto e escrever o que a gente realmente acredita e não o que eu quero, mas como que a gente chega lá. E as entidades, de forma coletiva, mães, né? conseguem fazer isso muito bem feito e talvez seja isso que a gente consiga... você falou uma coisa muito, muito importante, muito cirúrgica. Quando a pessoa senta na cadeira para governar, quem falou que ela conhece a realidade de todo mundo que está ali em volta? Então, ela vai... E o ser humano, por natureza, estou falando de nenhum político, nem de nenhum partido, o ser humano, por natureza, ele é viciado em resolver as coisas que ele consegue resolver mais rápido, né? Então, você tem 20 coisas para fazer, você faz 10 fáceis, pronto, fiz muita coisa hoje. E o problema é que e geralmente... não quer dizer que você fez o que você precisava ter sido feito. E quando as bandeiras, que são os problemas, você tem bandeiras se apoderando daqueles problemas para uma campanha, não quer dizer que o cara vai resolver aquilo. Quer dizer que ele está falando que ele vai tocar naquele tema.
e se ele vai tocar naquele tema, ele sabe resolver esse problema. Então a entidade jovem, talvez a gente possa pensar nisso daí, um manifesto, uma carta, alguma coisa assim como as entidades mãe fazem, de quais as linhas básicas que a gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa falar de agora de reforma tributária de um grau de complexidade que eu acho que ninguém está entendendo ainda, apto a assimilar tudo que está sendo discutido. A gente junto consegue discutir, mas apto a assimilar tudo. Mas, cara, eu quero isso, para chegar nisso eu acredito que o caminho seja esse. Eu fiz isso a vida inteira. Tenta. E entregar isso para as pessoas, porque se eu ouvir toda proposta é o dever de todo cidadão. Infelizmente, a maior parte dos cidadãos, e eu estou me colocando nesse bolo, não lê todas as propostas. Não escuta. Não. A gente tem uma tendência a ouvir mais quem a gente quer que seja seja lá. voz. As pessoas têm amor por política. Política não é um ambiente de amor. Só que o ambiente de amor que a gente tem que tomar cuidado é o cara que tem o problema e levanta a bandeira não necessariamente vai resolver aquele problema. Exatamente. Então, qual é o problema que a gente quer resolver e como é que chega lá? Você falou uma coisa, pra mim, fenomenal. A gente dá o caminho. Você já sentou numa empresa? Não. Sabe como é que é o problema da empresa? Não. Uma empresa emprega tantas pessoas, tem uma carga tributária assim, isso aqui. Move puxando o SG, um ambiente, pelo menos em volta dela. Sim. O comércio, o lojista, a indústria, a transportadora, ela tem um impacto regional. Então, para eu continuar desenvolvendo aquela região, o que eu acredito? Vamos tentar um caminho melhor. Eu acredito muito nisso. Muito E nisso. outra, né, que a gente ainda não pontuou aqui, né? Além de todos os objetivos da empresa, tem que dar lucro também, né? Que é uma palavra que a gente tem dificuldade. Tem. Né? Apesar da gente ser jovem, né? A gente veio com essa herança dos nossos familiares. Nossos pais provavelmente tinham mais dificuldade do que a gente de falar a palavra lucro. Quase como se fosse um sacrilégio, entendeu? Gente, o objetivo da empresa é ter lucro. E como que a gente vai conseguir ter lucro num ambiente hostil, num ambiente com dificuldades diversas? Então, o nosso papel é tentar fazer com que as relações sejam as mais justas possíveis, né? E, obviamente, a gente tenha lucro, para que assim a gente possa também reinvestir, desenvolver mais, né? Ter um negócio. Ter um negócio. O ponto de vista do negócio é o investimento. Se não está dando lucro, não tem resultado, não funciona, a gente vai fechar as portas. Não tem outro jeito. Concorda? Concordo plenamente. A criminalização... Pode falar. E é importante o governo entender isso, né? Porque se as empresas fecham as portas, não tem ninguém trabalhando e vai acontecer o quê? Né? Porque, assim, tem aquela dependência, né, de entender, tudo eu vou sobreviver pelo governo. Não, gente, é as empresas que geram renda, é as empresas que vão gerar riqueza para o país, que vão gerar PIB. Sim. Né? Então, a questão do lucro é fundamental e hoje, cada vez mais, empresas mais endividadas, com margens menores, por causa da Selic lá em cima, o custo do capital lá em cima, né? O nível de confiança baixo, né? Então, poxa, a gente tem um papel, não só como entidades jovens, mas como entidades, né, de ajudar a reverter isso, né? Legal. Gente, estamos com o nosso tempo se esgotando. Né, o bate-papo foi muito legal, muito bacana, né? A gente falou aqui à vontade, até porque, né, a gente sabe da integração que a gente tem, da parceria que a gente já tem, então ficou muito fácil de bater esse papo aqui, né? Até porque a gente já bateu esse papo várias vezes de forma picada nos eventos e tal, né? Então aqui foi meio que um compilado, vamos dizer assim, né? Eu queria pedir para cada um fazer uma mensagem final aqui para quem está assistindo a gente, né? E aí eu vou estar aberto aí o microfone para vocês. Com quem eu começo? Vamos lá, Carlos. Mais velho. Agradecer a oportunidade de estar ao lado de grandes amigos. Aproveita para alfinetar. Essa que é a questão de ter os amigos na mesa. Mas vamos lá, desculpa, Depois Carlos. que a gente fica amigo... Fica mais de boa, né? É o mal da intimidade. Exatamente. Você dá dinheiro, mas não dá amizade. Não dá intimidade. Depois que deu intimidade, já era. Tem que ouvir calado. Mas vamos lá. Agradecer pela oportunidade de estar nessa mesa, participando desse momento de troca, de fortalecer as nossas amizades, o nosso relacionamento, de garantir que nossas entidades vão estar juntas e nós vamos gerar várias ações que nós vamos aprender juntos. Obrigado por essa oportunidade e eu penso que esse é um momento
um momento importante do país, um ano de eleição. Todo ano de eleição é um ano que a gente deve fazer uma reflexão profunda sobre quem nos representa, quem a gente quer que ocupe aquela cadeira que não vai ficar vazia nunca, quem a gente acredita que não vai só levantar a mão em prol daquela causa, mas que de fato vai ter alguma ação, vai fazer alguma ação para que essas ações aconteçam, porque não adianta a gente ser o melhor do mundo sendo que o ecossistema não contribui. A gente precisa esforçar muito, a gente precisa de um ecossistema saudável e a gente precisa muito que as pessoas, mas principalmente os jovens, esse recado eu acredito que agora é para os jovens. Jovens, participem das entidades. Eu percebo que a cada ano que passa, as entidades jovens vão ficando com pessoas com mais idade, a gente começa a ficar no limite da idade. A gente precisa que os jovens participem, aprendam, entendam a necessidade dessa união e que, de fato, a união é o que faz a força. A gente consegue ser muito mais forte, a gente consegue estar unidos, consegue entregar ações, a gente consegue aprender mais para nós, a gente consegue, um dos lemas nossos, a missão na CDL, formar jovens líderes para uma atuação de sucesso na sociedade, nas entidades e na própria empresa. Então, a gente precisa, jovens, que vocês participem, isso é muito importante, não só para o negócio de vocês, mas para o nosso país. Sim. Obrigado, Saci. Legal. Obrigado você por estar aqui com a gente. Renato. Legal. Só agradecer, tá no meio de tanta gente boa aqui, de amigos, né? Foi um conceito muito forte que a gente utilizou ano passado, né, Carlos? De portas abertas das entidades. Eu acho que isso é muito importante, fortalece, né? E as entidades é um crescimento, como eu falei até no início, é um crescimento sem fim, né? Cada dia que passa é um aprendizado novo, é um entendimento novo. E pensar também que atrás das PJs tem PF, né, tá? São PFs. São PFs, né? Então, acho que enxergar também que vai além das empresas, né? Tem pessoas com filho em casa, né, Carlos? E é muito mais do que isso, né? A gente forma realmente, como está vendo aqui, grandes amizades, dentro das associações também, grandes amizades, né? E fomentando tudo aí para ter um futuro melhor, não só na sociedade, mas nas nossas vidas também, né? Legal. Agradecer, bacana demais, parabenizar, além de agradecer pela iniciativa. Eu acho que trocar ideia com vocês é sempre muito bom, muito valoroso e principalmente eu vou fazer coro ao que você colocou e vou fazer coro, fica até velha a minha frase, né? Que eu tô querendo falar com o jovem, mas eu vou reforçar o convite e a importância de participar dessas entidades associativistas jovens. Questão de prova social mesmo, faz diferença na sua vida, faz diferença no seu negócio. Você forma melhor, você forma skills que você não vai formar em outros lugares, não é na faculdade, não é no livro. Você vai lutar, mas liderar líderes baseado em propósito é uma coisa muito difícil, mas muito gratificante na hora que você começa a conseguir gerar um impacto positivo. E aí, até aproveitando, o Think Jovem tem um propósito, o propósito do Think Jovem é meio longo, mas eu vou falar só o começo aqui, que é impactar positivamente o ambiente de negócio brasileiro através do associativismo. E é isso que a gente faz, não é que a gente quer fazer, é isso que a gente faz. A cada membro novo, a cada pessoa nova que entra dentro do Think Jovem, a gente sabe que é uma pessoa a mais que está buscando conhecimento, se capacitando e que vai fazer a diferença, seja no entorno da empresa dele, seja na família dele, seja no negócio dele, mas a diferença é feita. E dá resultado, porque só cresce, né? Não diminui, então chamar a gente, vamos participar, vamos buscar, a gente faz a diferença, a gente é capaz de fazer a diferença. Você falou do Rubens Menin lá na Think Jovem, é gente como a gente, não tem nada de diferente, é de carne e osso igual. Esses caras gigantes, seja na política, seja na economia, seja no negócio, os caras são igual. De carne é gente. Então onde é que eu vou achar conhecimento? Onde é que eu vou buscar? Onde é que eu vou ouvir uma pessoa dessa para poder chegar lá também, se eu quero chegar lá ou lá, né? Venha, participe, é um negócio que faz muita diferença na vida da gente mesmo. Muito obrigado, muito Valeu. Obrigado mesmo, bacana demais. Queria agradecer, Tasso, queria agradecer o Renato, o Carlo, foi muito bacana vocês se disponibilizarem para estar aqui, né, trocando essa ideia com a gente e que a gente tenha aí mais momentos de integração ao longo desse ano, que eu tenho certeza que com esse movimento que a gente está participando, a gente tem a chance e a oportunidade de estar levando
as nossas demandas com muito mais força, com muito mais propriedade, né? E é muito bom ter pessoas boas, sérias, honestas, que querem um futuro bom para o nosso país, que querem um ambiente de negócio saudável, né? Estamos terminando, então, aqui mais um Vozes do Transporte. Quero agradecer também o Setseng, a Conjovem, pela oportunidade de estar fazendo esse episódio aqui com um tema tão relevante, que é o associativismo e o associativismo jovem, né? É isso aí. Obrigado, pessoal. Show de bola. Obrigado. Galera. Valeu. Obrigadão.